Boa tarde, amigos queridos. Acho que agora eu consegui desvendar aqui a questão do entrar ao vivo. Muito obrigada pela paciência, muito obrigado pela bondade da espera, né? Porque às vezes a tecnologia, como é que se diz? Embola a gente, né? A gente se embola com a tecnologia, né? Mas estamos aqui com muito carinho, com muita boa vontade, presente ao trabalho desta casa, que ocupa um lugar especial no coração da gente. Bom, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos ler aqui uma página pequenininha, fazendo a nossa prece inicial, para que nós possamos começar a conversar sobre o tema que nós vamos estudar na parte de hoje, tá bom? Consegui, Fátima, consegui. Quando consegui. A página que nós vamos ler inicialmente é do livro Baltazar, Reflexões, volume 1, que são pensamentos de um dos guias espirituais da casa de Leon Denis, Baltazar, que diz assim: quando aprendemos a desenvolver valores, quando um esforço maior fazemos, uma tarefa voltada para servir ao próximo, realmente aprendemos a melhorar primeiramente a nossa própria mente e depois o nosso serviço, culminando com a tarefa de ajudar. Olha que interessante, né? Porque o tema que nós vamos estudar, deixa eu só fechar a janela aqui para não fazer barulho, isso. Vamos estudar hoje à tarde. Fala sobre o amor ao próximo, né? E interessante essa mensagem de Baltazar, né? Nos conclamando cada vez mais a um esforço maior para que nós possamos desenvolver as tarefas voltadas para servir ao nosso próximo. Vamos então fazer a nossa prece agora para que nós possamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo da tarde de hoje, ok? Então vamos lá, com os nossos corações agradecidos a Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui. Roguemos assim: amigo querido, Pai de infinita misericórdia, Senhor e guia de nossas vidas. Mais uma vez, Mestre querido, aqui estamos junto a Ti, estudando um pouco mais do Teu Evangelho, um pouco mais das lições que a doutrina espírita traz para todos nós, para que possamos, Senhor Jesus, com esses conhecimentos, com a certeza da Tua presença em nossas vidas, em nossas jornadas, trabalharmos mais o nosso íntimo, trabalhar mais os nossos conceitos, trabalhar mais a nossa paciência, a nossa tolerância, enfim, Senhor, todas essas qualidades que necessitamos tanto no desenrolar do nosso caminho. Permaneça conosco no decorrer desta tarde, permaneça conosco, Senhor, junto a todos esses amigos espirituais que aqui estão também ao nosso lado. E que seja em Teu nome, amigo querido, que seja em nome dos mentores espirituais da Casa de Maria, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que possamos iniciar a nossa tarde de estudos e reflexões do dia de hoje. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, o som tá bom para vocês? Está todo mundo ouvindo direitinho? Tá legal? Tem algum senão? Tudo bem. Então nós vamos estudar hoje à tarde um texto que eu acho assim primoroso. É um texto assim primoroso do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, item 4, que nos fala sobre os infortúnios ocultos. E vocês vão me permitir ler o texto e comentando o texto à medida que a gente for avançando pelos parágrafos, porque é um texto tão bonito, um texto tão leve, tão suave, que nos convida realmente à leitura e à reflexão de uma forma assim bem gostosa, né? bem aprazível para os nossos corações e para as nossas almas. Bom, o título do capítulo, né, o título do item é Infortúnios Ocultos. Infortúnio. Quando a gente pensa em infortúnio, a gente pensa em quê? O que seria um infortúnio? Como a gente pode dizer, aquilo que acontece e que, de uma certa forma, traz uma certa tristeza para a gente, traz uma certa agonia, traz uma certa angústia, aquilo que não sai de acordo
com o que nós imaginamos ser. Então, todo acontecimento que gera uma insegurança, que gera um medo, que gera uma tristeza, que gera qualquer sentimento desse tipo, dessa gama de sentimento, nós imaginamos que se trate de um infortúnio, tá certo? Então, isso seria o infortúnio, né? O infortúnio que a gente pode se referir, né? E nesses infortúnios ocultos, quer dizer, quais são as dificuldades que existem no caminhar da gente, mas que não faz parte dessas, como é que se diz, dessas dificuldades, né? A gente não, a gente não divulga essa dificuldade. E aí, o espírito da Condessa Paula, que é quem assina como é que se diz? Esse texto, em quem é baseado esse texto, Jesus diz assim para a gente, Kardec diz assim para a gente: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como de pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. Então, como ele mesmo diz aqui, né? Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta. É comum, nas grandes calamidades que a gente possa atravessar, toda uma sociedade se movimentar, se cotizar para que a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão passando por um momento mais difícil. Nós vemos isso em todas as calamidades. Esses dias mesmo, ontem e hoje, a gente está podendo perceber isso, observar isso, lá do outro lado do oceano, né? Lá na Turquia, que foi acometida de um terremoto, a Turquia e a Grécia parece que foram acometidas de um terremoto, que tem pessoas mortas, algumas pessoas ainda se encontram soterradas, né? Então, a gente percebe a movimentação de pessoas que vão para lá para ajudar no resgate dessas pessoas, ajudar as equipes que estão trabalhando no resgate. Esta semana podemos também presenciar aqui no Rio de Janeiro o incêndio de um grande hospital, de um imenso hospital aqui no Rio de Janeiro, e que muitas pessoas foram até o hospital para ajudar casas comerciais ao lado do hospital, perto do hospital, ofereceram os seus espaços para que pudessem ser colocados ali os pacientes que foram retirados do prédio que incendiou, para que pudessem continuar seus tratamentos. E as pessoas vão e as pessoas ajudam, levam água, levam lanche, vão oferecer qualquer tipo de ajuda. Então, nessas grandes calamidades, a gente percebe a boa vontade e a presteza das pessoas em atenderem esses companheiros. Mas ele diz aqui assim, ele diz aqui pra gente assim, são desastres particulares, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos como das pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. Junto dessas grandes calamidades, nós temos outras calamidades que são menores, que são calamidades particulares, em que as pessoas passam pela dor, as pessoas passam pelas suas agonias, mas não fazem alarde da sua situação, não denunciam a sua situação, não falam da sua situação. E ele vem fazendo lembrete para a gente. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir ajuda, que venham procurar ajuda. Então, é aquilo que Jesus sempre nos recomendou, né? Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É poder analisar e poder avaliar aquilo que os nossos olhos conseguem perceber, né? A fome, o desalento, a falta de companheirismo, a falta de conversa, a falta de um ouvido que ouça, a falta de um ombro amigo, que muitas vezes as pessoas passam pelas suas dores, às vezes nos deixam até transparecer alguma coisa dessas dores, mas não numa proporção tão grande quanto uma calamidade. Então, cabe a gente ter um olhar assim, fraterno, para que a gente possa perceber isso.
Eu hoje à tarde, no início da tarde, eu estava assistindo um documentário, uma entrevista, melhor dizendo, de uma educadora do estado de São Paulo. Ela estava dando entrevista em uma rede de notícias, de televisão, e uma das entrevistadoras pergunta para ela assim: como é que você consegue desenvolver, como é que você consegue perceber, né? Retira esse teu amor pelo que você faz, é uma pedagoga, pela profissão que você exerce, como é que você aprende a ter, ou enxergar isso, né? Então ela disse que foi através do trabalho voluntário dela em uma ONG que dá atendimento a crianças que são mais desprivilegiadas financeiramente, que são crianças pobres mesmo, né? Então, através do trabalho dela nessa ONG, ela educou o olhar dela para essas questões. Ela educou o ouvido dela para essas questões. Então, ela vendo crianças que têm dificuldade, que têm imensas dificuldades em diversos conteúdos pedagógicos, têm dificuldades financeiras, não têm condições de atender aquilo que se para as suas vidas, ela, através desse trabalho, ela conseguiu educar o olhar dela, o olhar dela para os necessitados, os ouvidos dela para esses necessitados. Então é esse movimento que a gente precisa começar a fazer, né? E dilatar, buscar dilatar esse nosso envolvimento com o nosso próximo, como disse Baltazar aqui na sua lição, na sua mensagem. Quando aprendemos a desenvolver valores, quando por um esforço maior fazemos uma tarefa voltada para servir ao próximo, realmente aprendemos a melhorar primeiramente a nossa própria mente e depois o nosso serviço. Então, a partir daquilo que nós observamos ao nosso redor, daquilo que nós observamos no nosso dia a dia, quando a gente está atento a isso, não passa por ali olhando como se fosse apenas um transeunte, mas uma pessoa que está passando, principalmente com o coração voltado ao auxílio do seu semelhante, a gente começa a perceber essas nuances, essas mudanças na vida da gente, né? E aí ele continua com um texto que diz assim: quem é essa mulher de ar distinto, com um traje simples, ainda que bem cuidado, seguido de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada, que é o sótão, né? Água furtada significa sótão. Sobe até a água furtada. Lá mora uma mãe de família cercada de seus filhos pequenos. À sua chegada, a alegria aparece em suas faces emagrecidas. É ela que vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras, que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha, porque esses infortunados não são menos dignos de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Então, olha só a situação dessa família. O pai está doente no hospital, não tem como trabalhar para suprir as necessidades dessa família. E a mãe também não teve como fazer isso em função da própria família, de abandonar a família. Então a situação que ela encontra ali é isso. Não é só aquela família naquele lugar, deve existir outras, né? Quando ele fala que ela chega à porta de uma casa humilde, né? Então ele pergunta: quem é essa mulher? Ela tem um traje distinto, é um traje simples, ela tem um ar distinto, ela tem um traje simples, embora seja bem cuidada, seguida de uma jovem também vestida modestamente. Então ela está lá presente com uma pessoa que não quer aparecer diante daquele ato que ela vai exercer, né? Que ela vai executar. Ela está ali para servir e não para ser notada pelos seus trajes, pela sua aparência. Então, diz assim, ela entra numa casa de aparência miserável. Uma casa de aparência miserável. Então, a gente parte do princípio que todas as pessoas que estão habitando ali têm uma dificuldade financeira muito grande que leva àquela condição, né? Ela passa por uma casa de aparência miserável.
sem dúvida, ela é conhecida, porque a porta ela é saudada com muito respeito. Então, ela não é uma primeira vez que ela está chegando ali. Ela costuma ir ali com frequência, né? Ela sobe até o sótão da casa e encontra uma mãe de família cercada de seus filhos pequenos. A sua chegada, a alegria se torna presente na face daquelas pessoas, né? Ela traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras, que faz com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha. Porque a gente também precisa entender isso, né? O fato da gente ajudar não tem que necessariamente evidenciar para o outro que ele está ali necessitando da ajuda. Ele está ali necessitando da ajuda, mas a gente não tem o direito de evidenciar isso. Né? Dizendo assim, tá vendo? Eu trouxe para você isso, tá vendo? Eu trouxe para você aquilo outro. A gente faz por amor, a gente faz por carinho, a gente faz porque pode se dedicar a esse trabalho, mas não existe uma contraproposta de cobrar, né? A minha mãe tinha um ditado que dizia o seguinte, o gato às vezes fica escondido, mas o rabinho do gato fica de fora. Às vezes as pessoas não querem aparecer, mas não perdem a oportunidade de colocar a ponta do rabo do gatinho do lado de fora, né? Ele está lá escondido e não aparece, mas o rabinho dele está lá aparecendo. Então, pela ponta do rabinho, às vezes a gente percebe que está sendo feito. E ao contrário dela, né? Ao contrário dela, quando ela diz, ela vai acalmar as dores, leva o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras, que faz com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha. Quer dizer, não há humilhação daquela pessoa, né, que está ali recebendo. Ela não percebe, ela não sente esse caráter de humilhação naquilo que ela recebe. No parágrafo seguinte, ela diz assim, ele diz assim, graças à distinta mulher, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio e nem a fome. Ela leva agasalhos, ela leva alimentos para que eles possam se resguardar do frio e da fome. Irão à escola bem agasalhadas, e o seio da mãe não irá secar para os filhos mais pequenos. Quer dizer, aquela mãe que estava amamentando aquelas crianças pequenas, mas ela necessita de uma alimentação, a gente sabe disso, ela precisa de um tipo de alimentação para que o seu organismo possa produzir esse leite que ela vai dar para os seus filhotes, para os seus filhos, e irá alimentar os seus filhos, né? Os seus pequenos. Se entre elas uma ficar doente, nenhum cuidado material que seja preciso prestar-lhe irá repugná-lo. Quer dizer, se aquela criança está doente, se aquela pessoa, uma pessoa dali está doente, ela não vai tratar deles com desdém, como é que a gente pode falar assim, com cuidados que podem até magoar a quem está recebendo. A gente precisa tomar conta dessa postura, né? Não é aquele cuidar, mas cuidar assim de longe, como quem diz, nossa, mas isso aqui é complicado, então a gente cuida de longe e fica cheio de dedos para não colocar as mãos. A gente precisa ter os cuidados necessários, os cuidados de higiene necessários para o outro e para a gente também. Mas não que isso leve à humilhação de quem está recebendo, né? Dali ela seguirá para o hospital, para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à situação de sua família. Então veja bem o que essa pessoa faz. Ela vai lá, ela sai de casa, ela procura se vestir de modo que ela não vá não vai causar constrangimento a ninguém. A pessoa que está com ela, a jovem que está com ela também, né, vai vestida de uma forma simples, para não causar esse constrangimento a alguém. Ela busca uma casa que tem uma família que ela ajuda. A casa é pobre, como diz aqui no texto, é uma casa miserável, que mostra que as pessoas ali têm necessidade da alimentação, certo? Então ela está buscando ali aquela ajuda, está buscando levar aquela ajuda. Ela leva agasalho, ela leva alimento, ela leva remédios, ela cuida de todos
E quando ela sai dali, ela tem a preocupação de ir ao hospital, onde o pai daquela família está internado, para dizer a ele o seguinte: olha, a sua família está cuidada, a sua família está sendo atendida. Descanse em paz, tenha sua mente em paz. Leve a paz ao seu coração para que o seu organismo possa reagir melhor, para que você possa sair desse leito de hospital o mais rápido possível. Fique em paz, a sua casa está sendo assistida. Então, olha a extensão da ajuda, a extensão do auxílio que ela presta. Ela não está levando só o material, ela não está levando só o material. Né? Ela não está levando só a comida, entregando a comida, dizendo assim, olha só, aqui estão os gêneros que vocês precisam para se alimentar durante a semana, e deixa lá os gêneros que precisam e vai embora. Ela vai, ela leva, ela conversa, ela mantém uma postura para não humilhar, e quando ela sai dali, né? Quando ela sai dali, uma vez sendo atendida aquela família, ela vai levar o consolo e a tranquilidade para o chefe dessa família que se encontra doente, que está internado, né? Então ele diz, dali ela seguirá para o hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à situação da sua família. Na esquina, não na porta da casa, na esquina, uma carruagem à espera. Uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que leva para os seus protegidos, que sucessivamente visita. Então ela leva aquela família, ela leva a outras famílias os suprimentos que serão necessários para aquela visita, né? Para que aquelas famílias possam ficar com tranquilidade. Não lhes pergunta nem a sua crença, nem a sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus, de Deus. Olha só a lição que ela nos passa. Na esquina, não está na porta dela, na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que leva para os seus protegidos, que sucessivamente visita. É um hábito dela. Ela tem por hábito, né? Ela tem por hábito fornecer aqueles gêneros com frequência. Ela não faz aquilo de vez em quando, né? Ela tem o hábito de fornecer aquilo com frequência. Quando ela vai ajudar as pessoas, ela não pergunta qual é a crença, ela não pergunta se é espírita, ela não pergunta se é católico, ela não pergunta se é evangélico, ela não pergunta se é hindu, ela não pergunta absolutamente nada, não interessa a ela saber, né? Não pergunta a sua crença, nem a opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, ocupando momentaneamente posições e locais diferentes. Nós estamos nas mais diversas profissões, estamos nos mais diversos locais desse país. Vamos pensar só no estado do Rio de Janeiro, né? Nós estamos ocupando diversas posições em função dos nossos trabalhos. Nós ocupamos diversas habitações ao longo desse estado. Nós ocupamos, como é que se diz assim, determinados locais em nossas casas religiosas, não interessa qual é. Todos nós estamos ocupando um determinado lugar, mas todos nós somos iguais. Somos iguais perante a Deus. Não importa que raça nós tenhamos, não importa a religião que venhamos a desenvolver, não importa a nossa situação econômica, social, não importa a nossa situação financeira, não importa absolutamente nada. Não importa que trajes nós temos, se os trajes são os melhores ou se os trajes são os mais simples. Se são os mais caros, são os de grife, ou se são os mais simples, que muitas vezes a gente confecciona dentro de casa com o tecido que se tem, da forma que se tem. Não importa, não importa, porque a essência da alma é a mesma. O espírito é igual, o espírito é que vai direcionar e que vai ditar as regras do nosso proceder. Então esse espírito, essa nossa essência divina é a mesma, onde quer que a gente esteja, em que posição a gente ocupe, que raça a gente tenha, lugar que a gente possa estar ocupando, é a mesma essência divina. Né? Então, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visita, aquela família pensa:
comecei bem o meu dia. Ou seja, eu recebi ajuda. Eu tive um braço que se estendeu e trouxe o que eu precisava para a minha ajuda. Eu tive mãos carinhosas, mãos caridosas que trouxeram aquilo que eu precisava. E quem ajudou, né? Também começa bem o dia, porque teve a possibilidade de estender os braços e ajudar e alcançar aqueles que estavam necessitando. Teve a oportunidade de ofertar o sorriso, teve a oportunidade de ofertar o abraço, teve a oportunidade de ofertar os ouvidos para ouvir as nossas queixas, as nossas lamentações, as dores dos nossos semelhantes. Teve a oportunidade de ofertar a sua voz, no sentido de dar um alento àquela pessoa que estava necessitando de uma ajuda. Não financeiramente, muitas vezes financeiramente as pessoas não precisam, mas elas precisam de quem as ouça, elas precisam de quem fale com elas, de quem troque com elas uma lição de carinho, quem troca com elas uma oportunidade de entendimento e de reconhecimento daquilo que ela precisa, né? Aí ele continua assim: qual o seu nome? Onde mora? Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada revela, mas é um anjo consolador. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Olha que coisa bonita, né? Qual o nome dela? Onde ela mora? Não interessa para ninguém. Ninguém sabe o nome dela. Ninguém sabe onde ela mora. Não, isso não é relevante. Isso não é importante para ninguém, né? Então, diz, ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada revela. Ela pode ter um nome mais pomposo, como pode ter um nome mais simples. Pode ter um nome mais difícil de se escrever, né? Que as pessoas colocam os nomes nos seus filhos com tantas letras dobradas, com outras letras que não são tão usuais no nosso alfabeto, muitas vezes dificultando aquela criança quando ela é alfabetizada. Sabe, quando ela é alfabetizada, muitas vezes às vezes ela não sabe como escrever aquilo, porque é tanta dificuldade, né? E as pessoas às vezes acham que esses nomes com tantas letras diferentes podem se tornar mais pomposos, e não se tornam, né? Não se tornam. E às vezes não compreende, né? Às vezes a pessoa não compreende. E eu lembro de um fato que aconteceu comigo. O meu nome é Vânia, e é Vânia com W, se escreve com W. Eu sou professora aposentada e quando eu estava trabalhando eu usava um guarda-pó e na lapelinha do bolso do meu guarda-pó minha mãe bordava, ela que fazia os meus trabalhos, meu guarda-pó de trabalho, né? Ela bordava o meu nome na lapelinha do bolso, né? E aí uma vez eu estava numa escola, eu estava numa sala de professores, cheguei para as minhas atividades. E na secretaria da escola estava o pessoal da direção, o pessoal, toda a secretaria, né? Secretários, inspetores. E a filha de uma dessas funcionárias estava lá porque tinha acabado as aulas, a menina ia para lá, quando ela saía, quando dava o horário dela de sair da escola, ela ia com a menina para casa, né? E ela estava lá e ela fez assim para a filha dela: vai até lá na sala dos professores. A filha dela era alfabetizada, estava se alfabetizando, aliás. E fez assim para ela: vai lá na sala dos professores e pede para a tia Vânia pegar o papel para a mamãe, assim, assim, assim. Ela pegou, eu vi quando a criança entrou e saiu, não falou nada. Daqui a pouquinho volta ela rindo, com a criança pela mão, rindo. Ela falou assim: Vânia, ela não conseguiu ler o teu nome, porque como é W, ela não conseguiu ler o teu nome. Ela chegou lá e falou assim: mãe, qual é o som da letra da mamãe de cabeça para baixo? Ela viu que o W se assemelhava ao M, mas que estava de cabeça para baixo, né? Então ela foi e perguntou: qual o som da letrinha, que é igual a mamãe, mas está de cabeça para baixo? E uma letra só, uma letra só, né? Uma letra só. Agora a gente imagina essas crianças que têm nomes duplos, não nome duplo, mas nomes assim, complicados na grafia de escrever, né? Então, às vezes, dificulta. Então, o nome não representa absolutamente nada, o nome é só a identidade da gente, né? Tem mais nada. Então, ela diz: o que é o nome? O que significa o nome? Não significa nada, né? Mas ela é um anjo consolador. Ela é um anjo consolador. Não importa o nome, não importa absolutamente nada, mas ela é um anjo consolador. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se elevam por ela, até o Criador. Todas essas pessoas que foram
atendidas por ela, que tiveram suas dores amenizadas, o que acontece? Todas essas pessoas rezam por ela. Né? Então uma nuvem de bênçãos, né? Uma sinfonia de bênçãos se eleva até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que usa um traje tão simples? É que ela não quer, com o seu luxo, agredir a miséria daquelas pessoas. Por que trouxe a filha em sua companhia? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A menina também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se eu te entregar algumas coisas para que dês aos outros, qual será o teu mérito? Na verdade, eu é que farei a caridade e tu terás o mérito, e isso não é justo. Olha só, ela, né, relembra aqui, ela não quer saber, ela não quer agredir as pessoas com os trajes dela, né? Porque ela trouxe a filha na companhia para que a filha possa aprender. Porque nós educamos pelo exemplo. Nós educamos pelo exemplo. Está aqui como o Ronaldo colocou aqui, né? Doar amor é a maior das caridades. É com amor que se deve trabalhar para Jesus. Pois este foi o exemplo que ele nos deixou, que ele deixou para todos nós, né? É por amor. Então ela quer passar para a filha o exemplo daquilo do que fazer, do que fazer e como pode fazer. Então ela leva a filha e ela fala para a filha: se você, o que você pode fazer para você doar de teu se você nada tem? Quer dizer, se você não é independente, se você não tem como comprar alguma coisa, como você pode fazer? Eu posso comprar e dar para você fazer, mas o mérito será eu comprarei, não é um mérito teu, porque não foi o teu trabalho no total que você fez, né? Então ela diz assim: na verdade, eu é que farei a caridade e tu terás o mérito, e isso não é justo. Quando vamos visitar os doentes, tu me ajudas a tratar deles. Ora, cuidar de alguém é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Então, cuidar de alguém é doar amor. Cuidar de alguém, cuidar da ferida de alguém, cuidar da dor física de alguém, cuidar da alimentação de alguém é doar amor. É doar amor. Né? É doar amor. Então ele diz assim: isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e poderás confeccionar roupas para essas criancinhas. Dessa forma darás algo vindo de ti. Ou seja, estude, procrie, faça alguma coisa com as suas ideias, procrie as suas ideias, dê mais das suas ideias, para que você possa criar alguma coisa que esteja envolvido a doação do seu tempo, a doação das suas mãos, a doação do seu pensamento para aquelas pessoas. Então, dessa forma, você vai doar algo vindo de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã prepara sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? O que isso importa? O que importa a religião que ela pratica? O que importa o que ela faz? Não importa. Não importa que seja espírita, não importa se é católica, não importa nem se a pessoa não segue um princípio religioso. Eu tenho uma amiga, volte e meia, eu estou falando nesse caso desse marido dessa minha amiga. Nós trabalhamos juntas há alguns anos, já há um bom tempo que nós trabalhamos juntas, né? Hoje em dia nós duas somos aposentados também já há algum tempo. E o marido dela é médico e ele era ateu. Ele não frequentava lugar nenhum, ele era lugar nenhum, ele dizia que a religião dele era ele não precisava frequentar lugar nenhum. Agora, todo sábado, eu perdi o contato com ele, não sei se ele ainda faz isso, né? Todo sábado, o que ele fazia? Sábado ele não trabalhava em hospital nenhum, ele não trabalhava em clínica nenhuma, ele não atendia no consultório. O que ele fazia? Ele pegava a maletinha dele, com remédios, que ele pegava remédios com os amigos do hospital, com amigos que eram representantes de laboratório, com material para sutura, material para curativa. Ele pegava aquele arsenal de coisas, a sua maleta e a sua mala grande com aquilo tudo, botava no carro e ia para o Complexo do Alemão. Naquela época era o Morro do Alemão, não era o complexo todo, era o Morro do Alemão, e ele passava o sábado inteiro ali atendendo aquelas pessoas que estavam doentes. Então se fazia uma fila na comunidade, ele atendia, ali ele mandava buscar, ele dava encaminhamento para buscar o hospital
local, hospital público mais próximo, para que eles pudessem ajudar, né, para que aquela pessoa pudesse ou ser internado, pudesse ter um atendimento melhor, se fosse uma coisa de emergência maior. Ali ele atendia todo mundo, ali ele fazia o que era possível a ele fazer, sem toda a aparelhagem que o hospital poderia oferecer, mas ali ele fazia. Às vezes, por exemplo, ele era ortopedista, então às vezes uma pessoa chegava reclamando de dor, quando ele podia resolver, ele resolvia, quando ele não podia, ele encaminhava para o hospital, pedia urgência. Antes ele ia ao hospital, conversava com todo mundo e dizia que ia encaminhar as pessoas para lá, pedindo urgência. As pessoas chegavam lá, batiam um raio-x, levavam o raio-x para ele via e ele acabava atendendo a pessoa. Ele não praticava religião nenhuma, e todo sábado ele fazia isso, né? Então não importa se é espírita, não importa se é católico, não importa, é cristão. E se for cristão, se entende a promessa do Cristo, se entende a linguagem, melhor falando, né, a promessa do Cristo, não, se entende a mensagem do Cristo de amor ao próximo, então ele vai desempenhar a sua função onde quer que esteja, onde quer que seja. Aí ele continua assim: no seu meio, ela é a mulher do mundo. Na casa dela, na família dela, onde ela precisava estar diante do mundo, no seu meio ela era a mulher do mundo, porque a sua posição assim exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. Então, não precisa fazer, né, colocar na torcida de um clube de futebol, não precisa colocar no outdoor, não precisa colocar em lugar nenhum, dizendo eu faço isso, eu fiz isso, eu faço isso. O que importa é a consciência daquela pessoa que está fazendo. Então ela diz, porque a sua posição assim exige, mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. No entanto, certo dia, uma circunstância imprevista conduziu até a sua casa uma das suas protegidas, que ali fora mostrar trabalhos manuais. Reconhecendo a sua benfeitora, quis logo abençoá-la. E ela fala, silêncio. Pede-lhe a dama, não o digas a ninguém. Assim falava o Cristo. Então, olha o exemplo que esse Espírito deixa para a gente, né? Olha o exemplo que deixa para a gente, para que a gente possa repensar as nossas atitudes, repensar aquilo que a gente faz. Porque será que a gente precisa de ter, assim, como é que se diz, uma coisa, assim, extremamente grande para se fazer o bem ao próximo? Será que a gente precisa ter assim, uma atitude imensa? Será que a gente precisa ter uma atitude para colocar aos quatro cantos aquilo que a gente está fazendo? Será que a gente precisa de ter uma atitude desse jeito para ajudar? E será que a gente só pode ajudar naquilo que as pessoas entendem como ajuda? Eu tive uma vizinha aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia ela é uma senhorinha, ela já tem assim, dificuldade de se locomover, dificuldade de andar. Naquela época ela já era uma senhora, mas hoje em dia ela está com uma dificuldade maior, né? Então o que ela fazia? Olha o que ela fazia. Ela recolhia no condomínio, ela recolhia com os vizinhos, ela recolhia onde ela podia, né? Garrafas PET de 2 litros, né, de refrigerante, de bebida, garrafa PET, 1,5 litro, 2 litros, geralmente era 2 litros. Ela recolhia aquelas garrafas todinhas, né, e às vezes as pessoas falavam assim, mas para que ela está recolhendo essas garrafas? O que ela vai fazer com essas garrafas? Olha o julgamento das pessoas, como as pessoas julgam e prejulgam com tanta facilidade. O que ela vai fazer com essas garrafas todas? A casa dela vai virar um depósito de coisa e tal. Ela levava para casa, ela higienizava todas as garrafas, ela tinha uma pessoa que a ajudava, uma menina que acompanhava, ajudava. Ela higienizava todas as garrafas, lavava, desinfetava, limpava tudo direitinho. Enchia todas aquelas garrafas com água filtrada e colocava no freezer. Todo dia ela fazia isso. Ela catava as garrafas, levava para casa, todo dia ela fazia isso. Botava no freezer. No dia seguinte, de manhã, ela pegava todas aquelas garrafas com água congelada, botava num carrinho de feira e se dirigia ao ponto de ônibus que tinha quase em frente ao condomínio que nós morávamos.
ela ficava ali em frente. Verão no Rio de Janeiro, né? Verão no Rio de Janeiro. Temperaturas de 40, 41, 42, com sensação térmica de 45, 48, às vezes até 50, né? Com essa sensação térmica. As pessoas conhecem o verão do Rio de Janeiro. Se não conhece, ouviram falar do verão do Rio de Janeiro. Ela ia para o ponto do ônibus. Nessa rua passavam duas linhas de ônibus. Uma que ligava o bairro, né? Ia na Zona Norte, até o centro da cidade, que, dependendo do trânsito, levava até 1h40, 2 horas, 1h40 por aí assim, até chegar ao centro da cidade, e aquela 1h40 e tanto, ou mais, para voltar até o ponto final. A outra demorava um pouco menos, que era uma linha que percorria os subúrbios mesmo, mas já dava uma volta bem grande, só demorava um tempo grande, mas menos do que essa primeira. Motoristas sentados ali 1h40, 1h30, 1h40, naquele tempo, nesse tempo, muitos ônibus, não todos, mas muitos ônibus tinham os motores na frente. Então os motoristas ficavam sentados assim quase que ao lado dos motores. Agora imagina, verão, com temperaturas extremamente elevadas, ele dirigindo 1h e tanto com aquele motor ligado ali na frente, próximo às pernas dele, esquentando ainda mais aquele ambiente, e não tinha ar-condicionado. Não tinha ônibus, não existiam ônibus com ar-condicionado. Bom, então ela ficava ali em pé no ponto de ônibus, com as garrafinhas de água congeladas, né? Passava um ônibus, ela parava e pegava aquela garrafa de água congelada e entregava ao motorista. Se ele tivesse uma garrafa vazia, entregava a garrafa vazia para ela. Quando passava aquele ônibus, ela atravessava a rua, que era uma rua estreita, não era uma rua muito larga. Ela atravessava a rua, ficava no outro ponto. Quando vinha outro ônibus, ela entregava outra garrafa de água congelada para o outro motorista. E assim ela ficava a manhã inteira, de um ponto para o outro ponto, para o outro lado da rua, entregando água congelada, né, garrafas com água congelada para aqueles motoristas, que pelo menos teriam, ela fazia isso de manhã e fazia isso de tarde, que pelo menos eles teriam uma água geladinha para beber durante aquele trajeto que eles faziam. Ela não fez a diferença na vida desses profissionais? Oferecendo para eles uma água gelada para eles tomarem quando eles estivessem com calor, quando estivessem com sede, né? Ali atendendo a temperatura, a sinal fechado, a pessoas que reclamam dentro do ônibus, que a gente sabe que tem pessoas que reclamam, né? Então ela estava fazendo a diferença. E que diferença, vamos no nosso trabalho de casa agora, trabalho de casa, que diferença nós podemos fazer na vida das pessoas que estão à nossa volta? Nós já pensamos nisso? Que diferença eu posso fazer, de repente, para aquela pessoa que é um morador de rua, que está ao lado, próximo à minha casa, que está ao lado, mas ela não tem um agasalho para o frio. Às vezes a gente passa a noite no frio, vê a pessoa no frio, né? Às vezes a gente passa durante o dia, a pessoa está no calor, às vezes ela não tem o que comer, ela não tem o que beber. A gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas? Nós podemos fazer a diferença. Será que a gente precisa de ter assim um grande recurso financeiro para fazer a diferença para essas pessoas? Não. A gente precisa ter o que o texto vem ensinando para a gente: olhos de ver, olhos de analisar e coração de sentir. Então eu posso doar uma garrafa de água gelada, eu posso doar, às vezes a gente come em casa, às vezes a gente não, às vezes a comida sobra, aquela comida sobra, a gente não vai querer comer aquilo no outro dia, às vezes as pessoas não gostam, a gente não pode arrumar isso numa quentinha direitinho, numa vasilha direitinho, chegar para a rua e oferecer a um companheiro. Ou a gente não pode até passar numa padaria, comprar um pão, comprar um pedaço de queijo, comprar manteiga e passar pão com manteiga no pão e entregar para esse companheiro. Nós não podemos fazer a diferença de diversas formas, nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa de diversas formas. No ouvir, no ouvir. Quantos de nós, muitas vezes, não precisamos de um ouvido que nos ouçam? De um ouvido que diga assim: pode falar, minha filha, você pode falar à vontade. Às vezes o outro lado fica calado, não fala nada, mas só a gente perceber que tem alguém do outro lado ouvindo as nossas lamúrias, as nossas dores, dá um alento à nossa alma. Às vezes a gente precisa de bocas que falem alguma coisa pra gente, que digam um bom dia, que digam, tenha fé que vai melhorar, que façam uma oração junto com a gente.
Às vezes a gente precisa de alguém que faça uma oração junto com a gente. Às vezes a gente precisa de alguém que fale para a gente assim, olha só, fica tranquila, tenha sossego, fica com a tua alma em paz porque as coisas vão dar certo. A gente precisa, às vezes, de alguém que nos dê um banho, alguém que nos auxilie, alguém que nos ajude nas nossas dificuldades. Não é o que ela fazia? Quando ela ia atender aquela família que estava lá naquele sótão, com dificuldade, não é o que ela fazia? Quando ela tinha preocupação de sair dali e levar até o hospital aquilo que aquela pessoa estava necessitando de ajuda para refazer o seu corpo, que era a sua paz, a sua tranquilidade, ela não ia levar? O que a gente pode fazer? A gente precisa pensar nisso. Em que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas que estão à minha volta? Eu posso ajudar com alguma coisa? O que eu sei fazer? O que eu posso fazer? Olha, eu só sei fazer isso. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso chegar numa casa espírita e dizer assim, olha só, eu não sei fazer nada de trabalho manual, mas eu posso cuidar dos copinhos para encher de água, eu posso cuidar de limpar o chão do salão, eu posso cuidar de limpar os paninhos. Eu não sei fazer nada, também não sou boa para fazer nada disso, olha, mas eu posso fazer um bolo e levar o bolo para casa, para que a casa possa vender um lanchinho para angariar um fundo maior para poder ajudar outras pessoas. Eu posso fazer alguma coisa de trabalho manual e chegar para casa e dizer assim, olha só, eu trouxe essa minha contribuição para ajudar vocês no trabalho, no bazar. A gente pode fazer alguma coisa, a gente pode fazer, a gente sempre tem a possibilidade de fazer alguma coisa, basta a gente querer. Basta a gente pensar. Eu posso levar o meu afago a um asilo de velhinhos e passar uma tarde só ao lado de uma idosa, ajudando a conversar? Posso. Eu posso ajudar um familiar que está em dificuldade. Eu posso ajudar um familiar que está em dificuldade. Eu posso ajudar uma vez por semana que seja. Se eu não posso todos os dias fazeres, uma vez por semana que seja, eu posso ajudar aquele familiar a tornar mais leve o fardo que ele está carregando, que não nos compete julgar, não compete a nós julgarmos esse fardo, não compete a nós julgarmos esse fardo. Nos compete apenas a chegar e ajudar. A gente pode ajudar isso? A gente pode ajudar o nosso vizinho que necessita de qualquer coisa que seja, apenas de uma conversa, de chegar e dizer, oi vizinha, tudo bom com você? Como é que passou a noite? Você passou bem? Como é que passou o dia? Você passou bem? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz. Olha quantas maneiras a gente pode ajudar o nosso semelhante. A gente precisa começar a pensar, precisa começar a tirar de dentro da gente esses valores que estão lá, são os nossos tesouros, os tesouros que Jesus tanto falou para a gente. Né? Não junteis tesouros na terra, porque a ferrugem corrói, as traças vão roer. Trate de juntar os tesouros do céu, que são esses tesouros que a gente pode começar a desenvolver aqui e agora. A gente pode começar a arrumar a nossa mala com esses tesouros no aqui e agora. Então a gente pode ajudar os nossos semelhantes dessa forma. Sem propagar, que foi como a Condessa Paula fazia, ela não propagava. Quando aquela pessoa que a reconheceu, né, como aquela criatura que ajudava, como ela reconheceu, que foi lá para poder vender um paninho, para poder angariar fundos para si, ela diz silêncio, ou seja, permaneça em silêncio, não divulgue, não fale nada. Silêncio, pede-lhe a dama, não o digas a ninguém, assim falava Jesus. Assim falava Jesus, né? Não mostre a sua mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Não mostre a mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Não mostre aquilo que faz. Faças por amor, faças por carinho, faças por amor ao teu próximo, faças por amor a Jesus, porque foi isso que ele nos ensinou o tempo todo. Ele não nos ensinou que os tesouros da terra eram os tesouros mais valiosos. Ele não nos ensinou que o orgulho era o melhor para o nosso espírito. Ele não ensinou nada disso para a gente, muito pelo contrário. Ele veio nos falar o tempo todo de humildade, 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 humildade. Amor ao próximo e humildade. Faça teu próximo que irias que fizesse a ti mesmo. Então é esse texto, belíssimo texto do Evangelho, para mim um dos textos mais bonitos do Evangelho,
eu tive assim uma graça, tive assim, foi um presente. Eu ganhar esse texto para fazer, para desenvolver esse estudo de hoje, para mim foi um presente que Deus me deu, né, para que a gente possa desenvolver. E quando a gente relenda aqui a mensagem de Baltazar no início, né, que nós lemos aqui, quando aprendemos, que a gente vai ler agora para deixar a gente com mais esse trabalho de casa aí, o professor tem mania de trabalho de casa, né? Deixar esse trabalho de casa, então, assim, quando aprendemos a desenvolver valores, quando por um esforço maior fazemos uma tarefa voltada para o serviço ao próximo, realmente aprendemos a melhorar primeiramente a nossa própria mente, depois o nosso serviço, culminando com a tarefa de ajudar. Então é isso, queridos companheiros, queridos amigos, que a gente deixa na tarde de hoje. A gente pensar com muito amor no nosso próximo, pensar com muito carinho no nosso próximo. Seja esse próximo o nosso familiar, seja esse próximo aquele que está assim mais juntinho da gente, né, no nosso núcleo familiar, esse próximo na família ser um pouco mais distante, mas que seja essa a nossa reflexão dessa tarde de sábado. Um beijo grande em cada coração. Muito obrigada pela oportunidade da tarefa. Muito obrigada pela paciência do ouvir. Muito obrigada pelo carinho de vocês, que eu sei que é grande, e o meu também, podem ter certeza, é muito grande também. Tá? Um beijo grande em cada coração e fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Mas antes vamos fazer a nossa prece agradecendo por essa oportunidade, né? Dizendo assim: amigo querido, Senhor e guia de nossas vidas, Jesus amado, te agradecemos sempre, Senhor, a oportunidade da tarefa, a oportunidade do trabalho. Que tu possas nos ajudar, Senhor, a vencer as nossas dificuldades, a vencer as nossas barreiras e sairmos de nós mesmos em busca do nosso semelhante, em busca do nosso próximo, em busca das nossas atividades no meio em que nos foi que nós somos chamados a servir. Permaneça conosco, Senhor, nos auxiliando nessa busca, nos auxiliando nessa tarefa. Que possas nos conceder uma semana de paz, amigo querido, uma semana de luz, uma semana de amor, onde a fraternidade, o amor ao próximo seja sempre o guia seguro da nossa caminhada. E que seja em teu nome, que seja em nome dos mentores espirituais, dessa casa que nos abriga, da casa de Maria, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que te agradecemos mais uma vez a oportunidade de dizer presente ao teu chamado. Permaneça conosco, agora e sempre, graças a Deus.